A graça e paz, irmãos. Estamos aqui diante de Deus, nesse dia de quarta-feira, que não é costume a gente ter culto aqui nas quarta-feiras, mas como nós não estamos tendo culto durante a semana, eu gostaria de trazer aqui uma pequena palavra para os irmãos e que Deus possa abençoar todos vocês através desse texto que a gente vai ler aqui nessa noite. Eu gostaria que você que tem um exemplar da Bíblia aí em sua casa, você pudesse abrir no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ver 3 versículos. No versículo 13, 14 e 15. João 3, 13, 14 e 15. Está escrito: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, meus irmãos, nós sabemos, Deus amou o mundo, conforme diz o verso seguinte, e Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto que nós acabamos de ler, está falando sobre uma passagem muito interessante que se encontra aqui no livro de Números, principalmente no capítulo 21, que vai falar sobre a história de Moisés quando ele levantou essa serpente ali no deserto. O capítulo 21, no versículo 4 em diante, diz assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor, contra ti, contra ao Senhor, que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal, pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo, ou seja, era curado. Meus irmãos, nós sabemos que Deus fez maravilha entre o povo de Israel, tirando ele ali do Egito, conduzindo eles, passando aquele povo pelo Mar Vermelho. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi uma das coisas maravilhosas que aconteceu. Atravessou o mar, foi pelo deserto. Ali no deserto, Moisés bateu com o seu cajado na pedra e ela jorrou água. Deus mandou aquele maná, ou seja, Deus preparou aquela comida gostosa
para o ser humano, enviava para eles durante todos os dias pela madrugada, e eles comiam daquele pão. Quantos sinais, maravilhas Deus fez através de Moisés, e eles endureceram seus corações. Chegou aqui a dizer que eles tinham necessidade, tinham fastio deste pão vil. Olha, aquele maná que Deus tinha preparado com todo carinho para o povo, e eles estavam reclamando, reclamando de Deus e de Moisés. Pois bem, irmãos, nós vimos aqui nessa passagem umas coisas muito interessantes. Deus mandou que ele fizesse aquela serpente de metal, colocasse ali naquela haste. Todo mundo que olhasse para aquela serpente de metal era curado. Eu quero só dizer para os irmãos que aquela serpente simboliza Jesus Cristo. Nós sabemos que ele foi levando sobre si toda a nossa maldição, os nossos pecados. Ele levou ali, naquele Calvário, sobre a cruz estava Jesus carregando aquele fardo pesado com os pecados que nós cometemos. Então aquele povo tinha que olhar para aquela serpente de metal para ser curado. Aqueles que não olhavam para aquela serpente morriam, porque eles eram picados pelas outras serpentes e eles morriam. Tinha que olhar para aquela serpente de metal. Hoje nós estamos aqui nesse mundo e sabemos que o pecado contaminou toda a raça humana. A Bíblia diz que todos estão mortos, ou seja, separados de Deus pelo pecado. Mas tem um texto lá no livro de Isaías, principalmente lá no capítulo 45, no versículo 22, ele cita um versículo muito interessante que ele disse: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Todas as pessoas que olhar para Jesus, crendo, seria salvo. Assim como todas as pessoas que olhassem para aquela serpente de metal eram curadas. E agora, todos nós temos que olhar para Jesus. Ele morreu na cruz, levando toda a nossa maldição. O nosso pecado estava sobre ele. Mas muita gente não quer saber de olhar para Jesus. Quer permanecer nas suas religiosidades, nas suas crendices e às vezes até na idolatria. Porque nós vimos umas coisas interessantes que aconteceu com o povo de Israel. Nós vimos que Deus, para restaurar aquele povo, teve que, porque eles ficaram presos nas suas religiosidades e transformou aquela serpente em um ídolo. Então nós vimos que na época de Ezequias, como está escrito aqui em Reis, nós vimos que naquela época Ezequias, para estabelecer o culto ao Senhor, o que é que ele fez? Principalmente aí no capítulo 18, no versículo 4,
segundo Reis, está escrito que o povo tinha idolatrado aquela serpente de metal. Então Ezequias, para restabelecer o culto a Deus, teve que mandar destruir até mesmo aquela serpente que eles tinha dado o nome de Neustan, que quer dizer metal. Então precisou de ser destruído porque o povo tinha uma tendência de seguir a idolatria. Então não era mais aqui, era só ali no deserto. O pessoal tinha que olhar para a serpente que simbolizava Jesus. E hoje, o mundo jaz no maligno. Todas as pessoas estão contaminadas pelo pecado, estão mortos. O que diz lá em Romanos? Todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Então é necessário que todas as pessoas que quiserem viver eternamente têm que olhar para Jesus, crendo. Conforme eu citei aqui Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim, sereis salvos todos os termos da terra. Mas muitos estão presos nas suas idolatrias, nas suas mentiras, e acabam rejeitando essa bênção que é para todas as pessoas. Lá na cruz do Calvário estava Jesus. Ele morreu num determinado lugar bem alto, onde todas as pessoas que ao passar via o lugar, via Jesus pendurado ali na cruz. Então, no texto que nós lemos aqui no livro de João, aqui nesta passagem fala sobre isso. Ele disse que ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, aleluia, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele já foi levantado. Agora, se você está morto espiritualmente, é porque você ainda não quis olhar para Jesus, que morreu para substituir você. Deus quer te dar vida, uma vida abundante, mas você tem que olhar para Jesus, crer, arrepender dos seus pecados. Você então terá uma vida nova. Porque ele diz aqui no versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que olhar para Jesus. Aquele povo tinha que olhar para a serpente para não morrer, e o que olhava era curado. E agora você precisa olhar para Jesus, senão você estará condenado ao inferno de fogo. Deus não quer que isso aconteça com você. Deus tem uma bênção muito especial para você. A vida eterna é para você, mas você tem que olhar para Jesus, crendo, receber Ele como seu único e suficiente Salvador. Seu nome então será escrito no livro da vida. Você vai ficar livre da condenação eterna, ou seja, da morte eterna. Aquele povo ali no deserto é um sinal muito forte para a igreja dos dias de hoje. Felizmente, um dia o Espírito Santo abriu a minha mente, os meus olhos, eu pude enxergar isso. Que você aí na sua casa, onde você está, meditando nesse texto da palavra de Deus, possa abrir o seu coração, permitir que Jesus faça uma obra bonita na sua vida, porque Ele não veio para condenar ninguém. Jesus, Ele veio do céu
conforme está escrito aqui no texto que nós acabamos de ler. Não é o que está escrito? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, Jesus Cristo. Ele desceu para sofrer aquela terrível humilhação, carregando aqueles pecados horríveis, horrorosos, que você cometia ou cometeu. Ele carregou tudo sobre si, ali para a cruz. Mas você tem que olhar para Ele agora, crendo, receber Ele no seu coração, como único e suficiente Salvador. E Ele então vai te dar uma bênção muito especial. Que Deus do céu possa abençoar a sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que esse pequeno texto da palavra de Deus possa falar profundamente lá no fundo da sua alma. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero fazer uma oração para você e te abençoar. Portanto, ora junto comigo. Você que está arrependido dos seus pecados. Você que está olhando agora para Jesus, crendo, recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador, ora comigo agora. Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai, o Senhor tocou no meu coração para falar sobre esse assunto. Uma mensagem tão simples, mas eu passei aqui para as pessoas. Quero crer, Senhor, que o Senhor falou com eles por intermédio da sua palavra. Que teu Espírito Santo possa ter trabalhado sua mente, seu coração. Ó Deus, abençoa essas pessoas que agora estão tomando uma decisão ao lado de Jesus, recebendo Ele como um único e suficiente Salvador. Ó Deus, está escrito na sua palavra. Ó Deus, eu creio que essas pessoas que estão arrependidas, confessando seus pecados, nesse momento, o Senhor faça uma obra bonita na sua vida, escreve seus nomes no livro da vida, para a honra e glória de Deus Pai. É que eu te peço, já agradecido, no nome poderoso de Jesus. E que Deus então te abençoe, em nome de Jesus.